A peça que eu vou fazer foi inspirada em uma jarra de cerâmica do Pinterest. A partir dela, eu criei esse projeto e vou fazer uma peça com alguma semelhança e reaproveitando alguns materiais. Eu sou Lana de Oliveira e sejam bem-vindos ao Lioli Arte. Eu vou precisar de 2 latas com diâmetro maior que as latas de leite. São aquelas latas de cereais. Em uma delas eu retirei a borda de cima e o fundo também. E na outra eu retirei só a borda. Eu vou passar primer nas 2 latas por dentro e por fora. E não importa a cor do primer. Não é necessário retirar essa cola. E para quem tiver interesse, esse primer é o Terra de Siena Queimada da Cor Fix. Eles têm outras cores também. E aí a gente pode deixar com essa cor e não precisa passar tinta por cima. E agora que o primer já está bem sequinho, eu vou colar uma latinha sobre a outra. Eu vou estar utilizando essa cola aqui, ela cola metais, e eu vou utilizar porque eu tenho ela aqui, mas você pode estar utilizando a cola quente. Ela tem uma cor um pouco feia, ó. É bom a gente utilizar quando essa parte for ficar encoberta, como é o caso dessa aqui. E a gente passa nas 2 partes e aguarda de 10 a 15 minutos e junta as 2 partes. E ficou bem coladinho mesmo, ó. Mas para dar um reforço, eu vou colocar uma fita crepe por dentro e por fora também, para ficar bem fixado. Passei a fita crepe aqui por fora e por dentro também. E isso vai desaparecer depois, né? Eu deixei esse alicate aqui para falar para vocês, se vocês tiverem um alicate desse para tirar essas bordas, é o ideal, porque além de cortar, ele achata essa bordinha e você não precisa ficar martelando. Ele você encontra nessas lojas de utilidade para o lar, né? E também em supermercados. Facilita muito a vida da gente. E eu vou precisar então agora de um pedaço de papelão. Esse papelão aqui eu conheço como papelão couro, mas você pode estar utilizando também o papelão Paraná, que é aquele cinza, e pode ser até de uma gramatura mais grossa que esse, que vai dar um resultado melhor. Mas esse daqui eu estou reaproveitando. Então eu estou utilizando esse mesmo. Essa linha vermelha foi um limite que eu fiz aqui porque eu vou passar a cola dessa linha para baixo, porque esse papelão ele vai entrar aqui ao redor dessa lata e ele vai ficar com esse pedaço de fora como está aqui. E aqui, ó, eu marquei esse pedacinho porque eu vou estar tirando essa pontinha. Ele vai ficar aqui com recorte inclinado, né? Na diagonal. E para colar esse papelão na lata, eu vou estar utilizando a cola pano, que eu uso aqui para tudo. E é uma cola bem forte. Você pode estar utilizando a cola extra forte. Não use cola escolar, porque não vai ser suficiente para fixar esse papelão aqui nessa lata. Ou se você tiver um outro tipo de cola aí, também pode. E não é bom a gente ficar enfiando o pincel dentro do pote da cola. Então você separe a cola que você vai usar, que é para não estragar, não contaminar o restante da cola no pote. Então eu vou espalhar uma quantidade aqui bem grossinha, que é para dar uma liga boa. Já passei a cola e agora eu vou pingar umas gotinhas da cola Tec Bond, que é essa cola instantânea, para ajudar a colar mais rápido aqui, nas bordas principalmente. E agora
esse papelão vai abraçar as latinhas. E aqui eu vou ajudar com fita crepe a prender aqui melhor esse papelão. E passei bastante fita crepe aqui para poder manter essa curvatura e ele não ficar soltando as pontinhas. E eu vou precisar então de outro pedaço de papelão e a medida desse é 23 centímetros e meio de largura e 26 centímetros de altura. E agora eu vou abraçar aqui essa latinha, fechando essa parte aqui da fita crepe, ó. Vou colar ele bem aqui. O final desse papelão vai ficar um pouco depois dessa abertura aqui, um pouquinho além, e vai ficar mais pro lado de cá, né? Eu sei que esse meio vai ter que ficar coberto. E eu vou passar então cola nessa parte do papelão e vou colar aqui. E agora esse pedaço vai ser encaixado aqui, ó. Então ela abraça na direção aqui dessa abertura, ultrapassa um pouquinho aqui. Aqui sujou um pouquinho de cola, mas não tem problema nenhum. Ela tem que encaixar certinho aqui e certinho aqui em cima. Ó, vai ficar assim, ó. E agora eu vou precisar de mais um pedaço de papelão e a medida desse pedaço é 16 centímetros de altura e 23 centímetros de largura. E eu vou passar a cola da mesma forma aqui. E agora esse pedaço de papelão vai entrar aqui. E essa parte reta aqui, ela vai ficar um pouquinho para cá do final desse corte aqui. E aqui eu ponho uma fita crepe para me ajudar. Vou fixar aqui. Então fica assim, gente, a princípio meio estranho, mas parece que não vai dar certo, mas vai dar tudo certo e vai ficar muito bom no final. E agora ainda tenho esse outro pedaço de papelão aqui para colar. E esse pedaço de papelão, ele tem 8 centímetros de altura e 23 centímetros de largura. E agora essa parte vai entrar aqui, deixando um espaço entre essa parte e essa aqui. E agora chegou uma hora boa, que é a hora de pintar a nossa peça. E agora chegou a hora de aplicar a textura na peça. Eu usei esse medidor e coloquei duas medidas dessa de tinta PVA na cor Saara e coloquei uma medida dessa de cola. Misturei bem até ficar bem homogênea, porque isso é muito importante, que fique muito bem misturada. E cola extra forte, eu uso a cola pano, que é um tipo de cola extra forte. Não pode ser cola escolar. E depois que estava tudo bem misturado, eu coloquei 1,5 medida de bicarbonato e misturei bastante e deu essa consistência. E à medida que você for usando, de vez em quando, tem que dar uma misturada para manter sempre homogênea. E agora eu vou usar um pincel de cerdas duras
para começar a aplicar essa textura. E a última camada sempre eu gosto de utilizar um pincel mais fino, que é para dar uma textura menos rústica. Então eu vou passar 2 camadas dessa textura e eu vou aplicando sempre na mesma direção. Aqui eu vou procurando colocar uma quantidade maior nessas emendinhas aqui, né, dessas partes do papelão que eu coloquei por cima, para dar a impressão de que são pedaços de argila colocadas umas sobre as outras. Gente, no meio do caminho resolvi mudar de cor e substituir a cor Saara por cinza lunar com um pouquinho de branco, e eu gostei mais. E agora eu vou colocar ainda um detalhe que vai fazer toda a diferença, mas antes eu vou falar algumas coisinhas com vocês. Primeiro é sobre esse pincel aqui. Ele tem o cabo super longo e ele é tortinho, então para pintar por dentro da peça ele ajuda muito. Facilita bastante o trabalho. Ele é da Condor, mas não tenho referência. Ah, é 713 a referência dele. E sobre as coisinhas que eu quero falar com vocês é o seguinte, é que se o papelão fosse mais grosso, como eu falei no início, ficaria melhor, porque evidenciaria esses recortes, esses traços retos, que eles não estão aparecendo tanto, principalmente aqui no vídeo, porque ele é baixinho. Então aqui nessa beirada aqui, eu colei por dentro mais 2 camadas de papelão. Ele tinha, né, o de fora, e eu colei mais 2 camadas para ele ficar aqui com essa espessura. Essa espessura desce mais a aparência de realmente ser uma cerâmica. Então eu já sei que em uma outra peça o papelão mais grosso realmente vai ficar muito melhor. E aqui, como eu coloquei por dentro essas camadas de papelão aqui, ficou um sobressalto, então eu colei essa tirinha de papelão aqui também e passei a textura e ficou bom assim desse jeito. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre impermeabilização, porque algumas pessoas me perguntaram em outro vídeo que eu usei essa textura para cerâmica, se não seria bom impermeabilizar. A impermeabilização com verniz ou com cera, com verniz spray, fosco ou brilhante, sempre vai dar uma proteção para a peça. Mas na falsa cerâmica eu gosto muito desse efeito bem fosco e rústico. Mas quem quiser impermeabilizar pode usar o verniz fosco, brilhante, o da sua preferência. Eu prefiro assim, e na hora de fazer a limpeza eu uso uma escova de pelo macio e passo aqui. Não pode ser um pano que você vai esfregar, vai ser uma escova que qualquer poeirinha vai sair. E depois de muito tempo de uso, se ficar alguma coisa, você pode passar uma camada de tinta da mesma cor e não precisa ser a textura. Você pode passar só a tinta e vai dar uma renovada na peça. E agora então, vamos lá ao nosso detalhe aqui, que vai dar um toque especial a essa peça. Deixa eu colocar... Vou pôr isso aqui para escorar. E a frente dela vai ser essa aqui. Essa abertura vai ficar para o lado. Depois vocês vão ver como ela vai ser usada. Mas ela vai ficar com essa abertura assim para o lado. E essa aqui vai ser a frente dessa peça de cerâmica. Deixa eu escorar com isso aqui. E aqui eu separei algumas coisinhas, fui experimentando e eu gostei dessa peça aqui, que ela vai ser colada aqui, nesse cantinho, na ponta desse recorte. Como as linhas são todas retas dos recortes, eu preferi então usar uma peça redonda para dar um contraste aqui. Eu vou usar cola pano
e uma gota da Tec Bond para prender bem essa peça. E aqui ela não precisa estar acompanhando aqui a curvatura da peça não, ela vai ficar reta mesmo, como se tivesse um pouco solta do restante. Então eu vou colar com a cola pano. Aqui a gente põe um pouquinho no meio. E agora eu vou colocar uma gota da Tec Bond aqui, que é para fixar com mais rapidez. E agora essa pecinha aqui, ela parece que é de osso. É uma pecinha bem legal, parece uma cerâmica, mas ela é de osso. E ela também vai ser colada aqui. Vou colocar também a cola pano. Uma gotinha de Tec Bond. E ela vai ser colada aqui. E essa peça, gente, ela vai ser usada como jarra. E quando a gente for usar com uma flor natural, uma folha, aí então a gente pode pôr um vidro dentro com água, né? Põe dentro do pote, põe a água e você põe ali a planta. E se forem flores artificiais, então não precisa do vidro, ou pode botar só para ter uma sustentação. Mas a peça, ela fica assim bem pesadinha. Esse é um estilo minimalista e mais contemporâneo. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. E até o próximo vídeo. Tchau!